Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né? Estamos aqui para dividir uma palavra, um recado de Deus no seu coração, como temos feito, né? Nesses dias, e espero que esteja tudo bem com os irmãos, né? E eu já estou com saudade dos nossos irmãos, né? De estarmos aqui na igreja, né? Poder congregar, poder estar juntos aqui. Eu creio que muito em breve estaremos todos juntos, né? Então, enquanto é isso, nós vamos dividindo uma palavra, né? Deus, ele não tem deixado faltar o alimento, né? Eu tenho participado muito esses dias de pregações, de lives, né? Que os pastores têm feito, como missionário, pastor Jaime, o próprio pastor Laciro aqui, o nosso regional aqui de Ribeirão Preto, né? Tem sido muito usado por Deus nas mensagens, e tantos outros pastores e pastoras, né? Que tem sido instrumento nas mãos de Deus nesse dia. Então o alimento não tem faltado, né? Não pode faltar o alimento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é a verdade que liberta, né? Ela que nos sustenta, né? E como eu disse, enquanto a gente não está podendo ainda ter os cultos na igreja, né? Então nós vamos por aqui pelas redes sociais, né? Entregar sempre um recado, uma palavra. Espero que tenha te ajudado, né? E se tem te ajudado de alguma forma, né? Que você possa passar adiante, né? Que você possa dividir com os seus familiares, né? Compartilhar com seus amigos, familiares, para que Deus possa os abençoar também, né? Nós não falamos de igreja, né? De placa de igreja, não falamos de religião, nada disso. Nós falamos da palavra de Deus. E eu entendo que a palavra de Deus, ela é bem-vinda, né? Principalmente no nosso país aqui, que é um país cristão, né? Um povo que tem essa necessidade de buscar sempre de Deus uma palavra, uma direção em oração em nome de Jesus, amém? Mas nós vamos dividindo a palavra de Deus, né? Vamos dividindo a revelação, o recado de Deus, e fazendo as orações através, né, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, né? São os meios aí que nós temos aí para se aproximar, né, de Deus através da palavra. E eu tenho a certeza que hoje não será diferente, amém? Graças a Deus. Eu estava aqui lendo a Bíblia, né? A palavra de Deus, e uma história que me chamou a atenção, que está lá em Gênesis capítulo 26, que fala do Isaac, né? Antes da gente fazer a leitura aqui, deixa eu comentar um pouquinho com vocês, né? Você sabe que uma vez eu falava com um irmão na igreja, ele falava assim: nossa, pastor, mas estava bem naquela época daquela crise pesada, né? E o nosso país estava passando um momento bem delicado mesmo, financeiramente falando, economicamente falando, né? E é lógico que isso reflete no povo, né? E dizendo: pastor, essas coisas não tá fácil, né? Essas crises e tal. E eu falava com ele: irmão, mas isso não é de agora. Sempre existiu, né, os momentos difíceis, desde lá do passado, né? Aí eu falei a respeito de José, né? No tempo de José, quer dizer, foi 7 anos de fartura, porém, né, veio 7 anos também de escassez, né? Só que, qual é a diferença, irmão? Daquele que serve a Deus, né, daquele que confia no Senhor, para aquele que, infelizmente, não tem essa vida com Deus. Aquele que confia em Deus, ele se apega no Senhor, e Deus, ele tem o poder de abençoar, porque Deus não entra em crise, né? Por mais que a gente esteja passando, né, dificuldades, por mais que o mundo, né, esteja como está nos dias de hoje, Deus nunca vai ter problema para resolver, né? Como que eu posso dizer? Deus nunca vai ter dificuldade, melhor dizendo, para resolver problema, né? Deus é Deus, ele sempre será Deus. Então todo aquele que, né, toda vez que teve uma crise, toda vez que teve um momento difícil, seja lá, né, como no tempo das pragas, né, quando Deus mandou as 10 pragas lá, e todavia que teve tempos difíceis, né, aqueles que estavam firmados na presença de Deus, esse o Senhor pôde suprir as necessidades, como no caso de José, acabei de falar agora, né? Teve 7 anos de fartura, mas Deus deu sabedoria para ele estocar, juntar. E quando chegou os 7 anos, né, da dificuldade, ele não teve essa dificuldade, porque ele estava ali, né, debaixo de uma direção de Deus. Deus mostrou para ele o que ele havia de fazer, ele fez.
Então isso não é de agora, irmãos. Essas epidemias, essas crises, esses problemas que têm se levantado, não é de agora, né? Agora, o que nós precisamos fazer? É buscar no Senhor, né? Buscar confiar em Deus, buscar estratégia no Senhor. Aqui em Gênesis 26, né? Olha para você ver, como eu disse, que não é de agora, realmente. Começa dizendo assim, ó, o Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, seu pai. Então, a Bíblia diz que houve também no tempo de Isaque um período de fome, de crise, né? Só que, né, Deus, ele, por ser um servo de Deus, Deus deu a direção para ele, aquilo que ele deveria fazer. Então, todavia que você enfrentar uma necessidade, mas por mais que seja uma coisa sua pessoal, como nos dias de hoje, né, uma coisa mundial que seja, um problema que tem se levantado, se o seu refúgio estiver no Senhor, então o Senhor, ele é poderoso para te abençoar e mostrar para você o que você precisa fazer, como no caso de Isaque. Ele falou assim, ó, peregrina nesta terra. Deus mostrou para ele, mesmo diante daquele problema, daquela fome, daquela necessidade, né? Entenda bem, Deus mostra para ele o caminho que ele tinha que fazer, a maneira com que ele tinha que se comportar, né? E aí eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo, tá? Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, poxa, para quem estava passando uma necessidade, uma crise, né? Quer dizer, a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele plantou naquela terra que Deus havia mostrado para ele, né? E ele colheu 100 medidas naquele mesmo ano. Isso é só Deus que pode fazer, né? Diante de uma situação contrária, né? Diante de uma necessidade que eles estavam enfrentando, quer dizer, ele ouviu a Deus. O problema é quando a gente deixa de ouvir a Deus, ou quando a gente não tem tempo, né? Como eu falei, tem pessoas que estão apavoradas porque têm ouvido um monte de coisa, só que não têm ouvido a Deus. Acreditam em muita coisa que muitas pessoas falam, mas não conseguem crer no que diz a palavra de Deus, né? Então é importante, irmão, a gente buscar de Deus, né, sempre a direção. É importante colocar diante do Senhor aquilo que você está passando, necessitando, né? Então, o Isaque, ele confiou em Deus, ele não questionou Deus. É outra coisa, aquilo que Deus falou, está falado. Se ele falar é para a direita, é para a direita, é para a esquerda, é para a esquerda. Se ele falar espera, é para esperar. Se ele disser eu sou contigo, ele vai ser contigo, levante o problema que for, ele será contigo, para te dar a vitória. Então é importante que você creia, né? Que você tenha essa confiança em Deus, como teve o Isaque. E aí ele foi abençoado pelo Senhor. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, irmãos. Olha, sempre houve dias difíceis, sempre teve crise, sempre teve problemas, sempre teve situações contrárias, né? Assim como hoje, que faz sol e tem a tempestade, né? Todo o tempo foi assim. Porém, o Senhor tem que ser o nosso refúgio. O Isaque confiou em Deus, e Deus abençoou, e ele colheu naquele mesmo ano. Que assim seja na sua vida, que você possa dar a volta por cima nessa situação que nós temos enfrentado, tá bom? Fique com essa palavra, eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor alcance cada vida, cada pessoa com o teu poder. Meu Deus, eu sou ministro da tua palavra, eu repreendo toda a força do mal, digo Satanás, pega tudo que é seu e vai embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Seja abençoado,
em nome de Jesus. Glória a Deus, fica firme, toma posse da tua bênção, da tua vitória, e Deus é contigo, em nome de Jesus.